vamos gastar alguns minutos aqui. Lucas, novamente, por favor. Evangelho de Lucas. Agora o capítulo 24. Nós já lemos Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 24. Apenas uma leitura inicial aqui de Lucas, capítulo 24, para entendermos uma coisa importante, introdutoriamente. Não é o nosso texto de abordagem, o nosso texto é Lucas, capítulo 14, mas Lucas, capítulo 24, mostra, meus irmãos, como introdução aqui, os discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos no caminho de Emaús, eles representam uma preocupação muito grande em relação ao tema discipulado. O tema discipulado é muito complexo, é muito amplo, mas ele é um tema que dá a ideia de pessoas que têm um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, a ponto de se considerarem discípulos. A palavra discípulo, ela está diretamente ligada a um mestre. Não há um discípulo sem um mestre. Se alguém perguntar, ou se qualquer assunto relacionado a discípulo, implica naturalmente o mestre. Como explicação. Assim, ilustração. Se você falar, eu sou um torcedor, um torcedor. Não tem como você ser um torcedor de nada. Você é um torcedor de alguma coisa. Então, se alguém falar, eu sou um torcedor, você pode perguntar, você é um torcedor de qual equipe esportiva? Alguns são torcedores de equipes de basquete, outros são torcedores de equipes de carros de corrida, outros são torcedores de equipes de futebol. O que não existe é um torcedor sem o objeto da torcida. Assim é um discípulo. Não existe um discípulo sem um mestre. E esta passagem de Lucas, capítulo 24, parece mostrar discípulos sem um mestre. Então, ela ilustra um quadro negativo. Havia acontecido o grande fato em Jerusalém. Jesus havia sido crucificado. E eles estavam saindo de Jerusalém e indo embora para algum lugar. E então Jesus intercepta essa caminhada justamente para considerar com eles o discipulado deles. E pergunta, para onde vocês estão indo? Não era melhor voltar? Vocês estão indo embora para qual lugar? Qual é o sentido agora da vida de vocês? E eles ainda argumentam com Jesus, vão conversando e tal, e vão seguindo caminhada. E em determinado momento, numa ação visual de ministração, de quebra de um pão, partindo um pão, eles percebem que o seu mestre está com eles. E então eles tomam a volta a Jerusalém e voltam para o meio de onde estão os discípulos. Então eu quero usar essa primeira parte aqui como um momento de introdução e de reflexão sobre o discipulado com o mestre. O que é o discipulado com o mestre na vida prática? Para onde caminham os discípulos de Jesus? O quanto eles carregam no seu corpo, na sua vida, as marcas do seu mestre. O quanto a palavra do discípulo é a palavra do mestre. O quanto o ideal do discípulo é o ideal do mestre.
e se haveria alguma possibilidade de um discípulo se desconectar do seu mestre. Essas são as reflexões que eu quero trazer nessa manhã. Olhando aqui para esse texto, dá uma olhada primeiro aqui em Lucas 24, olha só, dos versículos 13 para frente. São os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam seguindo a sua caminhada. E eles então chegou alguém para conversar com eles. E conversou sobre as suas vidas. Inclusive, fez perguntas, mas será que é assim mesmo? E foram caminhando, até o momento que, veja no versículo 36, Jesus diz, está escrito assim, por Lucas, falavam ainda estas coisas, não, isso já passou. Quando, depois do momento então final, né? É o 32 que eu queria mostrar aqui para os irmãos. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E aí o 33, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, né, que eram os discípulos e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Agora vamos para Lucas 14. Com essa base, então, desse trato com os discípulos, vamos pensar em Lucas 14, dos versículos 25 em diante. Lucas 14, dos versículos 25 até o 35. 10 versículos só, mas que tem uma série de instruções maravilhosas para os discípulos de Jesus. Está escrito assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeira consideração, essa frase de Jesus, né? Não pode ser meu discípulo. 3 vezes. Parece que ele estava querendo dizer isso mesmo. Que alguns não podem ser. Não pode ser meu discípulo em 3 vezes, por 3 vezes, numa passagem tão curta. Poucos versículos. Não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Então essa é uma coisa que a gente precisa ler esse texto olhando para isso e pensando, o que será que ele queria dizer com isso? Alguns parecem não poder ser seus discípulos. Uma outra preocupação, utilizando uma palavra bem atual, é quase um anacronismo, e eu não posso colocar a palavra de hoje no texto bíblico, mas do texto bíblico para cá.
Seria Jesus um misógino? Ou seja, é cultura de ódio? Jesus está dizendo, precisa odiar. Porque a palavra aborrecer aqui é uma palavra muito forte. Será que Jesus queria que, para que alguém o seguisse, essa pessoa odiasse o seu pai? Porque olha a palavra aqui. Se alguém vem após mim, vem a mim, e não aborrece, olha, será que é isso que ele queria dizer? Queria dizer que precisaria romper os laços da fraternidade? Será que o Senhor Jesus queria dizer, no versículo 27, que para alguém segui-lo, alguém deveria comprar uma cruz? Porque olha o versículo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Será que era uma questão visível? Era isso que Jesus queria? O que é que ele está falando com os seus discípulos? Por isso que o cristianismo lê o texto, avalia com ferramentas adequadas para interpretar o texto de maneira prática. Você não pode ler esse texto e desenvolver heresias a partir de um texto tão bonito, O Senhor Jesus Cristo, então, primeiro, estava no meio de uma grande multidão. Vejam que ele acaba de curar uma pessoa doente, Depois ele conversa com os seus discípulos e discute com eles posições. Alguns querem tomar o primeiro lugar, outros coisas assim. Depois ele conta uma parábola em relação a quem são as pessoas que ele chama para si e o que ele quer destas pessoas. E então ele conversa com uma multidão que está andando após ele. Ele está no meio da multidão que está indo atrás dele. Note que coisa interessante. Se alguém vem a mim, ele diz, olha, aquelas pessoas estavam todas indo a ele. E eram muitíssimas. O contexto diz que era uma multidão. Por que é que ele olha para a multidão que está indo atrás dele e diz, nem todos podem ser meus discípulos? Não parece que elas são discípulas de Jesus? Elas estão todas ali. Elas estão andando atrás de Jesus. E é uma multidão. De vez em quando ele olha para essa multidão e dá pão. Em outro momento ele olha para essa multidão e lhes ensina. Em outro momento ele conversa com essa multidão e as orienta a uma vida prática adequada. Ele tem um relacionamento com essa multidão há tempos. Por que é que ele fala para essa multidão inteira? Olha, alguns não podem ser meus discípulos. Então, primeiro, ele não está falando para toda a multidão que toda a multidão não pode ser discípula ou discípulos dele. E ele também não está dizendo que pais têm que odiar seus filhos e que filhos têm de odiar os seus pais. E ele também não está mandando ninguém construir uma cruz para ficar andando com a sua cruz, tomar a sua cruz e caminhar. Até porque, neste momento, Jesus ainda nem havia ido para a cruz. Então ainda não há essa figura. O sentido é outro. E este sentido talvez seja a primeira coisa que eu preciso... Bom, eu vou dizer qual é o primeiro sentido, e eu e você já precisamos começar a analisar, buscando aplicação para a nossa vida. O sentido que Jesus está dizendo, quem não aborrecer a seu pai ou sua mãe antes... o texto é assim, Se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O sentido de Jesus aqui é: não tem como ser meu discípulo
se não for leal. Não tem como carregar o meu nome se a lealdade primeira não for minha. Não tem como eu me fazer senhor de alguém que não vai honrar e levar esse nome a qualquer custo. Na verdade, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer era: amem os seus pais, amem os seus irmãos, respeitem os seus amigos, sejam verdadeiros nas suas vidas. Façam tudo isso, só que antes, mais do que isso, lembrem que o Pai enviou o seu Filho. E então honrem a isso antes de todas essas coisas. Ou seja, Jesus não está ensinando prática comum de vida. Jesus está ensinando lealdade primeira. Jesus está ensinando às suas multidões coisas muito sérias, como por exemplo, quantos ficaram da multidão no momento em que Jesus começou a passar pelos julgamentos romanos? Quantos ficaram na multidão quando eles quiseram fazer de Jesus um rei? E ele disse: o meu reino não é deste mundo, minha gente. Quantos da multidão ficaram com Jesus verdadeiramente do lado de Jesus, até mesmo quando ele estava lá, pendurado naquela cruz? Quantos? Bom, o que é que definiu quem ficou do lado de Jesus e quem fugiu da presença de Jesus? O discipulado, a lealdade. O discipulado significa, diz Leon Morris, dar a primeira lealdade. Então, quando nós falamos que somos discípulos de Jesus, nós precisamos analisar o quê? Minha lealdade é dele. Porque é isso que define um discípulo. Não é se ele sabe mais, se ele sabe menos. Não é se ele tem mais tempo de fé, se ele tem pouco tempo de fé. Mas é o entendimento que o discípulo tem de quem é o seu guia, de qual é a palavra que o dirige. É o entendimento que o discípulo tem de que ele está no caminho certo. E que este caminho não pode ser mudado. Por isso, essa é uma passagem muito importante. O Senhor Jesus está querendo que esta grande multidão avalie a sua devoção. Então, a primeira coisa que esse texto parece nos ensinar: discípulos não são discípulos sem um mestre. Assim como cristãos não são cristãos sem um Cristo. Quando a gente fala somos cristãos, olha, nós somos cristãos porque antes da palavra cristão tem a palavra Cristo. É a palavra Cristo que derivou ou que gerou a palavra cristão. Não existe cristão sem ser crente em Cristo. Nos dias atuais, é comum pensar: eu sou cristão, eu posso ser um cristão, eu posso me chamar um cristão, mesmo sem Cristo ter verdadeiramente nascido, mesmo sem o Pai ter verdadeiramente enviado o Redentor na plenitude dos tempos. Acreditem, é possível que pessoas se julguem cristãs só por conta do conjunto de ensinamentos, pelo conjunto de verdade. Eles pensam assim: essa comunidade é uma comunidade que não usa de mentiras. Então eu quero ser um cristão. Essa é uma comunidade que os pais educam bem os seus filhos. Então eu quero ser um cristão. Olha, essa é uma comunidade que as pessoas se ajudam umas às outras. Então vai que eu esteja em necessidade, não é? Então é melhor eu estar aqui com essas pessoas. Nos dias atuais, é possível que pessoas se sintam cristãs por motivos que não sejam
o do Cristo. Mas este texto aqui tira essas dúvidas. Esse texto aqui diz: e você pode fazer todas as coisas. Você pode amar muito e deve amar seus pais, seus filhos, que você deve conviver com os seus irmãos, suas irmãs. E veja, a palavra mesmo de Deus diz que nós temos que amar ao próximo como nós já nos amamos. Deus não está querendo destruir, ou seja, a palavra de Deus não está querendo destruir a humanidade de ninguém. É outra coisa, irmãos, mais profunda. A palavra de Deus está dizendo, aqui nesse texto, que nem todos podem ser discípulos de Jesus se o considerarem simplesmente mais um em suas vidas. Se Jesus só for mais um irmão, se Jesus só for mais uma pessoa boa, se Jesus for só mais alguém que pode me ajudar, a Bíblia diz, esses não podem ser discípulos de Jesus. Então essa é a primeira verdade do texto. A outra verdade do texto é do versículo 27. Aliás, são essas as duas formas, de Jesus trabalhar aqui. O versículo 25 e 26 é uma instrução com relação aos laços que o discípulo tem. E colocar Jesus à frente dos laços. Ou seja, o aborrecer não é odiar frontalmente alguém, mas na relação com os laços, amar mais a Jesus. Para você amar mais a Jesus, você não precisa desprezar o seu relacionamento de convivência, de amor fraternal, de honra e de respeito. A não ser em casos extremos, em casos de perseguição, que você tenha de optar. Mas o contexto não está propondo isso. O contexto apenas está dizendo que Jesus não é só mais um, mas que ele, como pessoa e como obra, é o primeiro, é o exclusivo. Então essa é a primeira lição do texto. Depois nós vamos aplicar isso, mas veja a segunda ideia do texto, do versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é essa cruz, O que é essa cruz? O que é o carregar a própria cruz? Se a primeira mensagem tem a ver com os laços, a segunda mensagem tem a ver com o compromisso pessoal. Qual é o compromisso que a gente assume quando chega a uma igreja histórica? Nas igrejas históricas, nós temos um processo simples, mas um processo importante, que nós estudamos, é o processo que eu fiz para me tornar membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom, eu cheguei à igreja, eu fiz uma classe de catecúmenos, ali eu aprendi sobre a soberania de Deus, sobre a responsabilidade do homem, ali eu aprendi sobre os 5 pontos do calvinismo, sobre os 5 solas da Reforma Protestante, ali eu aprendi sobre as doutrinas básicas da graça de Deus, ali eu aprendi as coisas iniciais. Então, quando, depois de uns 6 meses, mais ou menos, o pastor me perguntou, Sérgio, você quer se tornar membro dessa igreja? Porque nós, na igreja presbiteriana, nunca forçamos nenhum membro a se tornar membro. Ao contrário, nós somos uma igreja que, depois das pessoas fazerem a classe, ainda o conselho analisa e conversa com essas pessoas para saber se elas são cristãs mesmo. E se elas forem cristãs, responderem as perguntas básicas, então elas são autorizadas a fazer parte do hall de membros, autorizadas a professar publicamente a sua fé. Bom, tudo isso eu fiz. E então e aqueles que já fizeram isso só estão lembrando dos seus momentos também. Mas aqueles que já fizeram a profissão de fé, vocês lembram quais são as perguntas que o pastor lhes fez? Para alguns de vocês fui eu mesmo que fiz essa pergunta.
A pergunta é: vocês creem em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Vocês creem? E então aqueles que estão aqui normalmente dizem: sim, eu creio. E enquanto essa pessoa afirma esse voto de sim, eu creio em Deus, olha, ela está dizendo: então eu não creio mais em outras coisas que não seja somente Deus. Você percebe? Percebe que quando eu digo assim, e passa a pergunta: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? E a pessoa diz: eu creio. Olha, ela assumiu um compromisso que crê em Jesus como seu Salvador. Então, ela não pode assumir esse compromisso como dizendo: eu creio em Jesus, mas eu também creio em mim. Eu também creio em outras formas. Porque esse é o processo. Esse é o compromisso. Este compromisso assumido, ele precisa ser revisitado. A gente precisa voltar a ele para nos lembrarmos o que é que eu prometi. Qual é o valor da minha palavra? Qual é a honra que eu dou ao Senhor porque eu disse: eu sou do Senhor? É isso que é a cruz. Quando eu fiz, ou alguém fez a pergunta, como no meu caso, lá em 96, quando todas as perguntas foram feitas, havia uma igreja como essa, ouvindo eu falar. A não ser que eu voltasse lá e dissesse: gente boa, mudei de ideia, quero romper o meu pacto espiritual aqui. Olha, acho que não posso, não creio, não é assim que eu creio. Não creio em Deus, não creio em Jesus Cristo e não creio que a salvação seja pela graça. Aí ok, mas é o mínimo de honra que eu deveria dar àquela igreja, não é? Agora, se eu continuo como crente, 22 anos depois, se eu continuo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, 20 e tantos anos depois, não seria lícito voltar a esse momento para ver quais foram os votos que eu fiz? Porque são aqueles votos e aquele compromisso, aquela pública profissão de fé, que me identificaram a partir daí como um cristão protestante, como um membro comungante da igreja visível, chamada de, no nosso caso aqui, Igreja Presbiteriana do Brasil, mas muitas outras igrejas têm também a sua forma. Quando a gente se lembra e faz dos nossos compromissos uma promissória, uma conta, um cuidado, uma atenção, a gente presta conta à nossa própria consciência. E faz falta isso nos dias atuais. Gente que presta conta à sua própria consciência. A nossa consciência, meus irmãos, é de verdade. Porque o Espírito Santo de Deus colocou verdade nos nossos corações. Então, um compromisso assumido tem que ser honrado, tem que ser cumprido. É isso que são os próximos versículos, que vai dizer: olha, se não, fica parecendo assim, que alguém quer levantar uma torre, mas no meio do caminho não consegue mais dar continuidade, não é? Se não, vai se parecer com aquele que vai enfrentar um rei, ele só tem 10 mil soldados, o seu adversário tem 20 mil, mas ele fala: vamos lá, que a gente vai vencer porque eu, sei lá, tive uma revelação que nós vamos vencer. E a palavra de Deus diz: isso não é sábio, nem prudente. Porque isso não leva em conta a análise da vida e o cálculo das condições. E chega a usar a expressão: olha, sal é para salgar. Como é que pode um sal não salgar? Sal tem que salgar. E aí a gente volta à ideia central do discipulado. Meus irmãos e queridíssimas irmãs, Jesus quer que seus discípulos tenham consciência dos compromissos que eles assumiram. Qual é o nosso compromisso com Jesus? Eu quero aplicar apenas em alguns breves minutos isso, com coisas muito práticas. Meu irmão, se você faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, se você é membro comungante da Igreja Presbiteriana do Brasil, você precisa conhecer a teologia dessa igreja. Deixa eu lhe falar objetivamente. Esta igreja tem a seguinte prática:
que a nossa vida é pautada pela leitura da palavra e pela oração. Isso tem a ver com o nosso dia. Então, os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil precisam ter a sua Bíblia e precisam ter leitura contínua da palavra de Deus. Essa é uma orientação pastoral que esse púlpito sempre deu, e este é o pedido que os nossos presbíteros fazem a cada um de nós. Já leu a Bíblia? Está lendo a Bíblia? Está dedicando tempo à leitura da Bíblia? Porque como é que eu e você conheceremos o nosso Mestre sem ler as Escrituras? Como é que nós saberemos qual é a vontade dele se a palavra não nos falar? Então a primeira coisa é ler as Escrituras. Depois de ler as Escrituras ou lendo as Escrituras, os presbíteros também vão perguntar: você ora? Qual é o seu tempo de oração? Você tem orado ao Senhor? Muitas vezes, nossos queridos irmãos que vêm para a pública profissão de fé, normalmente dizem: eu não estou conseguindo ler a Bíblia como gostaria. Ou até mesmo, eu preciso melhorar na oração. Meus irmãos, não são só os novos membros. Isso é para todos nós, sempre, porque isso caracteriza, isso evidencia, isso demonstra a marca que a gente carrega. Então, o discípulo, ele começa com a leitura da palavra, ele desenvolve uma vida de oração e ele precisa estudar. Os protestantes são vistos no mundo como um grupo de pessoas evoluídas intelectualmente porque lê. Os países do mundo onde os protestantes estão, normalmente, uma pequena biblioteca sempre está lá num canto da sala. Em outros países que o protestantismo não trabalhou, não interagiu com a comunidade, pode notar, a maioria das pessoas não tem nenhum livro em casa. Mas os protestantes têm, eu diria, tem que ter. Então nós precisamos investir. Qual é a linha que nós precisamos buscar? A da boa teologia. Nós somos uma igreja de confissão reformada, histórica. Então os cristãos protestantes precisam gastar um pouco do seu dinheiro em literatura que lhes faça bem e que ajude os seus filhos. Esse é um processo de discipulado. O processo de conhecer o Mestre, para que nós possamos ser testemunhas desse Mestre. E em tudo isso, os cristãos vão se diferenciando da grande massa. Então lá está a multidão. Mas Jesus diz: mas nem todos podem ser meus discípulos. Olha, se não entregar a primeira lealdade a mim, nega o primeiro mandamento. Não pode ter outros deuses. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. É parte integrante da Trindade. Ele está na Trindade. Olha, se amar as outras pessoas até mais do que a mim, então não tem jeito mesmo, não é? Se no momento em que um raio cair aqui, todos fogem, então não tem como dizer que são meus discípulos. Foi isso que aconteceu. Quase todos fugiram. Aí Jesus mostra com a história. Está vendo como nem todos podem ser meus discípulos? Bom, se a primeira lealdade é a Jesus, então, minha irmã, meu irmão, avalie o seu discipulado. Você é um discípulo de Jesus? É isso que somos? Nossa primeira lealdade é dele? E a segunda, aqueles compromissos que a gente assumiu, está dando para cumprir? Quais são os compromissos da fé? Os compromissos são ler as Escrituras, orar ao Senhor, entender o que é que nós estamos fazendo aqui como cristãos, cumprir os nossos votos, principalmente os públicos, os contratos que nós firmamos. Se você fez o contrato público, uma profissão de fé, leva isso até o final. Algumas pessoas dizem: eu amo a Jesus, mas não dá para conviver com os cristãos, então não vou para a igreja. Irmãos, a comunidade dos discípulos não é uma comunidade de anjos.
Nós somos só discípulos, aprendizes, alunos. Nós temos que aprender, inclusive, a nos perdoarmos, a ter paciência uns com os outros, a ter mais amor do que julgamentos. Nós somos ensinados a dar uma segunda chance. Irmãos, o cristianismo não se caracteriza por dizer o que é certo para todo mundo. O cristianismo se caracteriza pela graça e pela misericórdia que recebeu, e então, por causa disso, tem graça e misericórdia com as pessoas. Isso é o cristianismo. Quer ver um bom cristão? É o que perdoa mais, é o que tem mais paciência, é o que não fala mal dos seus irmãos, das suas irmãs. Quer ver um péssimo cristão, uma péssima cristã? E tem dos dois, péssimos cristãos e péssimas cristãs. Gente exigente demais. Gente incomodada por tudo. Gente que sempre tem alguma coisa a falar dos outros. Péssimos cristãos, horríveis. De estética completamente danificada. E justamente nós, que fomos chamados para sermos o bom perfume de Cristo. Nós que fomos chamados para representar as coisas mais lindas de Deus. Nós que fomos chamados para representar como é que se vive em família. E a gente vive de rusga. E a gente vive de empurrão. E a gente vive de fazer mal uns aos outros. Em nome de quê? De que justiça? O discípulo é convidado a abandonar sua justiça própria. O discípulo é convidado a amar as coisas de Deus, as palavras de Jesus, a amar os seus ensinamentos. Quer ver um discípulo de verdade? Vê alguém que não reage quando agredido. Entrega sua causa a Deus. Quer ver um discípulo de verdade? Aquele que ama os seus inimigos. Quer ver um discípulo de verdade? Aquele que, apesar de perseguido, de injuriado, caminha, muitas vezes entristecido, até sofrendo, mas para a glória do seu Senhor, para a adoração ao seu Senhor, pelos votos que ele assumiu, pela alegria da salvação, pelo compromisso que ele assumiu e pela lealdade que ele dedicou, nada o detém. E então vem chuva, vem frio, vem calor, e você sempre o verá caminhando. Entende? Ele não está caminhando assim, dando um soco em uma, cotovelada em outro, apontando o dedo para outro. A Bíblia diz que não são discípulos de Jesus. Agora, não somos nós que temos de olhar para essas pessoas, que são esses cristãos estranhos, meio, sei lá, assim. Não somos nós que temos de julgá-los, entende? Quem julga é o Senhor. Nossos olhos precisam estar no autor e consumador da nossa fé. É para lá que a gente anda. A nossa velocidade é necessária. Os nossos compromissos são importantes. Nós firmamos uma condição com o Senhor de viver para a sua glória. Então não são essas coisas que precisam tirar as nossas atenções. O que é que eu estou querendo dizer a você nessa manhã definitivamente? Você pode ser um ótimo discípulo, mas precisa lembrar da lealdade prometida a Jesus. Você pode ser um ótimo discípulo, mas você e eu e você seremos ótimos discípulos de acordo com a revisitação aos compromissos firmados. E então a palavra nos julga. E a palavra dirá se somos discípulos de Jesus ou se estamos entre aqueles que Jesus disse, alguns não podem ser meus discípulos. Quem é que não pode? Quem é que não pode? A Bíblia diz. Se você tiver dúvidas sobre isso, sobre o discipulado, sobre ser um discípulo, e quiser conversar comigo particularmente, ou com um dos nossos presbíteros, tenha total liberdade. A palavra de Deus é para o seu benefício. Para que eu e você pensemos no que é essa exigência de Jesus. Sejam meus discípulos. Mas duas coisas estão na base do discipulado. A lealdade a Jesus e o compromisso. A lealdade é uma coisa do coração para com Jesus. E o compromisso é a prática diária. É o cumprir os votos feitos.
Que Deus te dê graça, que eu e você possamos passar nesse teste, meus irmãos. Essa é uma provinha boa. Será que a gente cumpre os requisitos mínimos para o discipulado? Será que nós somos discípulos? É a palavra que diz em nossas consciências. Oremos a Deus, falemos com Deus e pensemos sobre isso. Senhor Deus, um dia Jesus disse que nem todos podem ser seus discípulos. E a gente fica pensando que não gostaria de ouvir isso. Já pensou? O Senhor me reprovar como um discípulo dele? Porque o discipulado, ser um discípulo de Jesus, implica ser um cristão. E tudo aquilo que eu já falei para a minha família, e a maneira como eu já vivi até aqui, como é que eu poderia não ser considerado um discípulo? Mas o Senhor Jesus nos ensina que um discípulo é verdadeiramente leal ao seu mestre. E só tem um mestre, é Ele, Jesus. Um discípulo precisa ser leal, primeiro, a Ele. Ajuda-nos a pensar nisso, o que é essa lealdade? Ajuda-nos a pensar o que é o compromisso que a gente assumiu. Ajuda-nos a pensar no testemunho que a gente tem dado sobre os compromissos que nós assumimos. Ajuda-nos a refazer compromissos quebrados, talvez. Talvez pensávamos em seguir uma vida humilde, sublime na sua presença, mas não conseguimos. Fomos lidando com nossas dificuldades, nossa dificuldade de caráter, nossa dificuldade de temperamento, nossa dificuldade de aprendizado. E então, de repente nos encontramos em uma situação de preocupação em relação aos compromissos assumidos. Quantos se comprometeram a uma fidelidade ao Senhor? Quantos se comprometeram a uma fidelidade ao seu cônjuge? Quantos se comprometeram a uma fidelidade na educação dos filhos? E quantos tiveram dificuldades? Ajuda-nos, Senhor, a refazer os compromissos que às vezes quebramos e que, quando percebemos, já estão quebrados. Mas o Senhor é bom, a Tua palavra diz que o Senhor é amor, a Tua palavra diz que o Senhor tem a misericórdia, e esta misericórdia nós precisamos. Porque erramos, pecamos, queremos ser Seus discípulos, mas quando olhamos para as condições, percebemos que só por graça. Mas podemos crer na Tua graça. Obrigado por Tua graça, que não nos deixa às margens, perdidos, sem condição de esperança. Ao contrário, o Senhor coloca em nós a esperança. Obrigado por isso. Abençoa a vida da Tua igreja, Senhor, para que possamos ser não só considerados por nós mesmos como discípulos, mas considerados pela Tua palavra como discípulos. Em nome de Jesus. Amém.